Você acha que conhece o Gandalf? O mago sábio e poderoso, quase um herói perfeito. Mas e se eu te dissesse que ele nunca chegou nem perto de mostrar o seu verdadeiro poder? Que tudo o que vimos nos filmes era apenas uma fração do que ele realmente era capaz de fazer? E pior, isso não foi por acaso. Gandalf não era apenas um mago. Na verdade, ele era um ser muito mais antigo e muito mais poderoso. Um espírito divino enviado à Terra-média com uma missão específica. Mas havia uma regra, uma proibição clara, imposta pelos próprios deuses daquele mundo. E é isso que explica por que Gandalf parecia limitado, quando, na verdade, ele era muito mais forte do que o próprio Senhor das Trevas. Para entender os verdadeiros poderes de Gandalf, você precisa esquecer completamente a ideia de que ele era apenas um mago velho com um cajado. Gandalf não era humano, e nem sequer nasceu na Terra-média como conhecemos. Ele era um Maiar, um espírito primordial, criado antes mesmo do mundo físico existir. Uma entidade que fazia parte da própria fundação do universo. Esses seres eram servos dos Valar, que, por sua vez, eram os responsáveis por moldar o mundo, algo equivalente a deuses dentro da mitologia de Tolkien. Antes de assumir a forma que conhecemos, Gandalf era chamado de Olorin. Ele vivia nos reinos imortais ao lado dos Valar, especialmente próximo de Niena, uma das entidades mais sábias e compassivas. Foi ali que ele aprendeu sobre empatia, paciência e esperança, características que mais tarde definiriam sua atuação na Terra-média. Diferente de outros seres poderosos, Gandalf não era conhecido por sua força destrutiva, mas sim por sua sabedoria profunda e sua capacidade de inspirar coragem nos outros. E aqui está o ponto crucial. Em sua forma original, Gandalf não tinha um corpo físico limitado. Ele era um espírito puro, livre de cansaço, dor ou morte. Isso significa que o Gandalf que vimos nos filmes, envelhecido, cansado, até vulnerável em certos momentos, já era uma versão extremamente reduzida do que ele realmente era. Em outras palavras, o verdadeiro Gandalf era algo muito além da compreensão humana. Quando Sauron começou a recuperar seu poder e ameaçar novamente a Terra-média, os Valar decidiram intervir. Mas não da forma que muitos imaginam. Eles não enviaram exércitos divinos, nem desceram ao mundo para destruir o mal diretamente. Em vez disso, escolheram um caminho muito mais sutil e muito mais arriscado. Eles enviaram os Istari, os magos, como emissários. Gandalf foi um deles, mas ao aceitar essa missão, ele também aceitou uma limitação severa. Os Istari foram obrigados a assumir forma humana, envelhecer, sentir dor, cansaço e até dúvidas. Mais do que isso, eles foram proibidos de usar seu poder total. Não podiam dominar povos, nem confrontar Sauron diretamente com toda a sua força. Essa restrição não era uma fraqueza, era uma regra imposta pelos próprios Valar. O objetivo era claro. Eles não estavam ali para vencer a guerra sozinhos. Eles deveriam guiar, aconselhar e inspirar os povos livres da Terra-média, homens, elfos e anões, a lutarem por si mesmos. Gandalf não podia simplesmente destruir o mal com um gesto, porque isso quebraria o equilíbrio e impediria que os povos desenvolvessem sua própria coragem. Em outras palavras, ele era poderoso o suficiente para mudar tudo, mas foi enviado para não fazer isso. Mesmo com todas essas limitações,
Gandalf ainda demonstrava momentos de poder que já eram muito acima de qualquer ser comum. Ele manipulava fogo e luz com facilidade, enfrentava criaturas malignas e exercia uma influência quase invisível sobre os acontecimentos ao seu redor. Mas esses momentos eram apenas pequenos vislumbres do que ele realmente era capaz de fazer. O melhor exemplo disso é sua batalha contra o Balrog de Moria. Aquela criatura não era um simples monstro, era outro Maiar corrompido, um ser do mesmo nível espiritual que Gandalf. O confronto entre os dois não foi apenas físico, mas também espiritual, algo que vai muito além do que conseguimos ver nos filmes. E ainda assim, mesmo com seu poder limitado, Gandalf conseguiu vencer. Agora imagine o que isso significa. Se mesmo restrito, ele foi capaz de derrotar um ser daquele nível sozinho, o que ele poderia fazer em sua forma plena? Gandalf poderia, teoricamente, enfrentar exércitos inteiros sozinho, manipular forças naturais em uma escala muito maior e até confrontar Sauron de forma direta. Mas ele não fazia isso. Não porque não podia, mas porque escolhia obedecer às regras impostas, mesmo quando isso significava parecer mais fraco do que realmente era. A maior revelação sobre o verdadeiro poder de Gandalf acontece justamente no momento em que ele cai. Quando enfrenta o Balrog e aparentemente morre, aquilo não é o fim, é uma transição. Gandalf não apenas retorna, ele é enviado de volta com uma nova forma, agora como Gandalf, o Branco. Isso não foi um acaso. Foi uma intervenção direta de uma força superior, concedendo a ele mais autoridade e maior acesso ao seu poder. Mesmo assim, ele ainda não se torna um ser totalmente livre. Ele continua seguindo sua missão, continua respeitando os limites. Mas agora, vemos um Gandalf mais firme, mais dominante, capaz de enfrentar Saruman, quebrar encantamentos e influenciar eventos com muito mais intensidade. É como se, por um breve momento, estivéssemos vendo uma fração maior do que ele realmente é. E é aqui que está a verdadeira essência do personagem. Gandalf não é poderoso apenas por sua força, mas pelo seu controle. Ele tinha o poder para mudar o destino da Terra-média sozinho, mas escolheu não fazer isso. Escolheu confiar nos outros, inspirar heróis improváveis e permitir que a vitória viesse das mãos daqueles que, teoricamente, eram mais fracos. No fim das contas, o maior poder de Gandalf não era destruir inimigos, era acender esperança, mesmo quando tudo parecia perdido. Agora me conta, você acha que Gandalf, com todo o seu poder liberado, conseguiria derrotar Sauron sozinho? Comenta aqui embaixo. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre o universo de Tolkien, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ainda tem muitos segredos que os filmes nunca mostraram.